As fibras de projeção têm como sua principal representante a coroa radiada acima do núcleo lentiforme, e quando essas fibras se compactam para passar entre os núcleos, ou seja, entre os núcleos lentiforme e lateralmente, e o caudado e o tálamo medialmente, ela é chamada de cápsula interna. Essa cápsula interna tem um braço anterior, um joelho, um braço posterior e mais outras duas regiões, que é a porção retrolenticular e sublenticular da cápsula interna. Eu trouxe essa imagem também porque, prosseguindo a dissecção de lateral para medial, a gente tem algumas estruturas que é importante que eu saiba o nome. Eu queria primeiro mostrar nessa foto do Netter, no esquema, para depois a gente mostrar nas fotos das dissecções do cérebro humano. Então, aqui, ó, de lateral para medial, se eu vim aqui do córtex da ínsula até atingir o terceiro ventrículo, quais são as estruturas que eu vou passar? Isso é importante que eu lembre. A primeira delas é a substância cinzenta do córtex da ínsula. Essa região aqui branca, que fica entre o córtex da ínsula e essa outra substância cinzenta fininha aqui, que é chamada de claustrum, é chamada cápsula extrema. Ou seja, primeiro eu tenho o córtex da ínsula, cápsula extrema e claustrum. Entre o claustrum e o núcleo lentiforme, eu tenho a cápsula externa. Então, é ínsula, córtex da ínsula, cápsula extrema, claustrum, cápsula externa. E aí eu chego ao núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme, por sua vez, ele é formado por duas regiões, que é o putamen, lateralmente, e o globo pálido, medialmente. De tal forma que o globo pálido também é dividido em duas regiões, no globo pálido externo e o globo pálido interno. Então, o que divide essas regiões? Entre o putamen e o globo pálido, eu tenho a lâmina medular lateral. E entre os dois globos pálidos, eu tenho a lâmina medular medial. Aí eu chego na cápsula interna. O braço anterior da cápsula interna está entre o lentiforme e a cabeça do caudado. O braço posterior da cápsula interna está localizado entre o lentiforme e o tálamo medialmente. Se eu passar a cápsula interna, passar do tálamo, eu chego aqui, ó, no terceiro ventrículo. Então, de lateral para medial são essas estruturas. Eu consigo ver em uma outra imagem exatamente aquilo que a gente falou. Agora, não mais uma imagem no esquema, mas não, numa imagem de uma dissecção. Aqui eu tenho um córtex da ínsula, aqui eu tenho a cápsula extrema, eu tenho um claustrum bem aqui e cápsula externa. Aí eu chego ao núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme é formado pelo putamen lateralmente e globo pálido medialmente. Entre o putamen e o globo pálido externo, lâmina medular lateral. Entre o globo pálido externo e o globo pálido interno, lâmina medular medial. E aqui eu chego à cápsula interna, ao braço anterior da cápsula interna, que fica localizado entre o lentiforme e a cabeça do caudado, e o braço posterior da cápsula interna, que fica localizado entre o lentiforme e o tálamo. Aqui é só para a gente ter uma noção, aqui é uma visão anterior e aqui é uma visão posterior. Aqui estou na região anterior do cérebro, aqui é frontal, e a região posterior, aqui eu vou estar em direção ao lobo occipital.